Nossa live de hoje é falar de sexualidade é prazer. E por que nós vamos falar sexualidade né? Eu sempre gosto de retomar essa história para a gente poder entender o sentido do porquê estamos aqui. E essa geração de mães e de pais de vocês, né, de adolescentes, mães e pais de adolescentes, é uma geração que está sendo muito mais cobrada e sendo muito mais, tem muito mais responsabilidade no sentido de conversar com seus filhos sobre sexualidade, porque vocês hoje vivem num mundo onde os seus filhos têm um acesso a informações, têm um acesso a experimentações, têm um acesso aos seus grupos, né? A uma intimidade, a uma privacidade que é muito maior do que foi quando vocês eram adolescentes. Então, se eu na minha geração, que provavelmente é a geração das suas mães, a gente sentiu necessidade de conversar, hoje vocês sentem muito mais essa necessidade do que foi para a minha geração. E com um diferencial, né? Que já está mais do que na hora da gente quebrar esse círculo vicioso dessa dificuldade da gente falar sobre sexualidade em função de mitos e tabus que a gente vem carregando ao longo da nossa vida e que a gente acaba não questionando. Por que eu tenho essa dificuldade? Por que falar de sexualidade é algo tão difícil? Por que falar de prazer é algo tão difícil? Por que toda vez que a gente olha para a vida sexual, a gente precisa olhar para a vida sexual ou com a sua função reprodutiva, ou então dentro da sua condição, né, afetiva e romântica, e a gente nunca consegue colocar um olhar, quer dizer, nunca, mas em geral é muito mais difícil a gente colocar um olhar para a nossa vida sexual, para o prazer, para as sensações, para aquilo de bom que aquela função nos dá, né? Claro, a reprodução é uma função também importante e uma coisa boa, mas as sensações que o ato sexual, os benefícios que um ato sexual pode nos trazer, também é uma coisa boa. Só que o que acaba acontecendo? A gente, quando pensa em falar de sexualidade com os nossos meninos e principalmente de prazer, a gente pensa que vai ter que explicar para os nossos filhos coisas que muitas vezes a gente ainda não se sente à vontade, em função dessa nossa história, de falar com eles sobre sexualidade. Por mais que a gente tenha boa intenção, por mais que a gente queira o melhor deles, por mais que a gente queira acolhê-los, muitas vezes, né, a gente não consegue. E aí, para a gente poder conseguir, a gente precisa quebrar esses tabus, a gente precisa quebrar esses preconceitos, a gente precisa entender o que acontece dentro do desenvolvimento da sexualidade. E é por isso que eu estou aqui, nessa noite, né, para a gente conversar sobre todas essas questões que estão ligadas à sexualidade, principalmente ao prazer. E mais, por que falar de prazer é falar de sexualidade? Nesse caso fica óbvio, né? Nesse caso fica óbvio porque a sexualidade, uma das funções do sexo é exatamente dar prazer. E o que é prazer? Né? Prazer, que eu chamo aqui, né, é o prazer da gente se sentir bem, é o prazer da gente se sentir feliz, é o prazer é aquela condição, né, de você ter uma sensação boa, uma sensação gostosa, um êxtase, né? É uma sensação que a gente não esquece. Tudo aquilo que nos dá prazer, a gente tem uma tendência a repetir. Por quê? Porque é uma sensação muito boa, é uma gratificação. Essa é a palavra que eu queria encontrar. É uma gratificação. Conversar sobre prazer, falar de prazer. E aí a gente tem uma coisa que eu gostaria de trazer aqui para a gente ter consciência, né? O poder do prazer, né? O prazer, ele é um dos sentimentos que a gente tem que é muito poderoso. Tão poderoso que ele chega a ser um dos 3 elementos pelos quais a gente tem motivação na vida.
Então a gente tem motivação na vida por coisas que dizem respeito à nossa sobrevivência, ou seja, se a gente não fizer isso, a gente morre. Então a gente precisa fazer, como por exemplo, dormir, comer, beber água, respirar. Então tudo isso diz respeito à nossa sobrevivência. Então a gente faz, porque se a gente não fizer, a gente morre, né? Mas tem uma coisa interessante. O sexo, ele também faz parte desses elementos da nossa sobrevivência, né? Então o que acontece? O sexo, se eu não fizer sexo, eu morro? Se a gente não fizer sexo, a gente morre? O que vocês imaginam? O que seria então, né, das pessoas que não têm parceria ou que nunca fizeram sexo? Tem gente que nunca fez sexo que está vivo? Sim, né? Então, a gente não morre por não fazer sexo. Mas o sexo é uma função vital. Sexo é uma das nossas funções vitais. Por isso que ela está ligada à sobrevivência. Então, se a gente não morre, quem é que morre? Se todos os seres humanos parassem de fazer sexo, o que iria acontecer? A nossa espécie morreria. Então, veja, essa questão da gente saber que é fazendo sexo que engravida, né? Que é ejaculando próximo ou dentro da vagina que a gente engravida, o que acontece? Isso é um conhecimento relativamente novo. Quando os primórdios, né, dos seres humanos se estabeleceram aqui na Terra, né, eles não sabiam disso. Eles não sabiam que era fazendo sexo que a gente reproduzia. Então, o que a natureza teve que fazer com o sexo? A natureza teve que fazer com o sexo algo extremamente prazeroso para que as pessoas, quando fossem estimuladas sexualmente, elas não resistissem a essa sensação prazerosa e elas então fizessem sexo. Porque elas não tinham essa consciência de que elas precisavam fazer sexo para poder reproduzir. Então, se a gente não fizer sexo, a humanidade não aconteceria, né? Ela teria morrido. Então, isso aí, Arlete, a humanidade, ela morreria. A natalidade, né, como a Raquel colocou aqui, iria cair. As pessoas ficariam mais tristes e estressadas. Também mais tristes e estressadas. A gente também vai ver isso aqui hoje. Mais triste, a procriação acabaria. Exatamente, Ana. Então, o que a gente pode ver? Que o sexo, ele é uma condição de prazer nossa, que foi criada, né, pela nossa natureza, para que a gente pudesse fazer sexo e a humanidade poder se perpetuar. Então, o sexo, ele, como uma condição vital da espécie humana, ele é algo como todas as outras nossas funções que a gente não pode deixar de fazer, senão a gente morre. Também, quando a gente faz, dá um prazer imenso. Então, se você está morta de sede e aí você toma um copo d'água, nossa, que sensação. Ai, gente, não tem coisa melhor no mundo do que a gente tomar um copo d'água. Se você está morrendo de calor, né? E aí você encontra um banho, você fala, não tem coisa melhor no mundo do que uma aguinha para refrescar a gente. Se você está, sabe, apertada para ir no banheiro e aí você encontra um banheiro, não tem coisa melhor do mundo. Então, não tem coisa melhor do mundo do que a gente resolver as nossas necessidades funcionais. E o sexo é um deles. Por isso que sexo faz parte, né, de uma dessas atividades que a gente faz para a nossa sobrevivência. Portanto, quando o estímulo do sexo bate na gente, a gente vai responder a esse estímulo. Porque esse estímulo, a gente está condicionado a ele a dar uma resposta para resolver essa nossa necessidade. A segunda motivação que a gente tem para fazer as coisas é o prazer. Ora, se essa condição nossa é uma de sobrevivência, ela é permeada, né? Ou ela como eu diria, encaminhada pela sensação de prazer, então o sexo também está no rol da sensação de prazer. Então o sexo dentro das nossas motivações, ele já está em duas motivações.
Então, a terceira motivação a terceira motivação que os seres humanos têm para fazer alguma coisa é então a motivação intelectual, que é aquela motivação que a gente toma consciência das coisas e por entender que aquilo vale a pena para a nossa vida, a gente então ou segura ou não segura aquela vontade que a gente tem de realizar um prazer ou de realizar alguma necessidade nossa. Então veja, essa terceira motivação é uma motivação que exige muito mais da gente, que exige muito mais dos nossos filhos. Por quê? Porque é uma motivação aprendida, diferente da motivação que a gente tem da sobrevivência, que é uma questão instintiva, que não precisa acionar nenhum tipo de lógica, não precisa acionar nenhum tipo de raciocínio, não precisa que a gente aprenda nada, é uma questão de ação e reação. E a segunda motivação do prazer, que é uma questão de lembrança, de você guardar a lembrança de que aquilo dá prazer. Então, se aquilo dá prazer, o que eu faço? Eu repito. Então, por exemplo, eu comi uma comida no restaurante que foi uma coisa maravilhosa, né? Então, sei lá, comeu uma comida com camarão, um prato com camarão, um estrogonofe, ou então um soufflé, e aquilo ficou marcado para você. Quando alguém te convida para ir naquele restaurante ou para comer aquela comida, por exemplo, eu adoro cozinhar, né? E eu tenho um dos pratos prediletos que eu gosto de fazer, né? Que é o ossobuco. E eu tenho uma amiga que ela diz que ela vai em todos os lugares, todos os restaurantes que diz que tem ossobuco, ela vai e come o ossobuco, que é para ver se tem o mesmo sabor do ossobuco que eu faço. Diz ela que nunca encontrou um mais gostoso do que o meu. Mas enfim, então essa lembrança de prazer faz com que a gente busque repetir ou encontrar essa sensação. E o sexo faz parte, né, desse rol das sensações, de atividades prazerosas que a gente tem na nossa vida, né? E a terceira, como eu falei, que é intelectual, se a gente não quer que o nosso filho faça sexo, ou se a gente quer reprimir a atividade sexual, ou se a gente quer impedir que ele se desenvolva, ou seja, que a gente vai contra a natureza dos nossos filhos, o que vai acontecer? A gente vai precisar ter um argumento muito forte para fazer com que eles percebam que aquilo dali não vale a pena para a vida dele. Ora, muitas vezes vai ser simplesmente impossível. Então é muito mais fácil a gente entender a condição que aquilo se encontra, né, do que propriamente a gente querer ou esperar que os nossos filhos deem uma resposta que, na verdade, eles não são capazes de nos dar. Então, dependendo da circunstância, dependendo daquilo que a gente está olhando, do que está acontecendo nesse momento da vida da sua criança, que ela está passando de criança para adulto, e que, portanto, o que vai diferenciar ela nesse momento, em termos de corpo, de aptidão, né, de interesse, é o interesse sexual, que ele faz parte da vida deles, né? É ele que vai dar esse diferencial, claro que não é só ele, né? Mas por causa dele, ou juntamente com ele, né, outras questões começam a se desenvolver na vida dos nossos meninos e das nossas meninas, né? Então, o que a gente vai ver? O prazer ele move as pessoas. E de repente, a gente querer bloquear o prazer dos nossos filhos é algo que talvez não seja, talvez não, né? Com certeza não é a melhor conduta, simplesmente a gente querer bloquear por bloquear. A gente precisa entender e ver de que forma a gente pode adequar, porque nem sempre aquilo que nos dá prazer a gente pode fazer na hora que a gente quer, como a gente quer e aonde a gente quer, não é verdade? A gente vive numa sociedade. Então, essa questão do prazer dos nossos filhos é uma questão que é um fato. Agora, não é porque é um fato, né? Eu não quero dizer aqui que a gente, por exemplo, vai chegar para os nossos meninos de 10, de 11 anos, não, então a gente já tem que falar para eles, explicar como é, ensinar eles a transar,
Não, a gente não precisa ensinar eles a transar, né? O que eu estou falando aqui em a gente falar de prazer é falar, né, que existe esse estímulo, reconhecer que essa sensação faz parte da vida da gente, né, e que vai existir esses estímulos e essas reações no nosso corpo, mas a gente mostrar o significado disso dentro do contexto que eles estão inseridos. Ora, se eles estão num momento da vida deles que ainda não é possível avançar nessas sensações de prazer no sentido de ter uma relação sexual, eles precisam entender. Mas eles também precisam entender outras coisas que a gente vai conversar daqui a pouquinho, tá? Então, essa oportunidade da gente falar sobre sexualidade com os nossos meninos e meninas, quando a gente fala de prazer, também não é ensinar a eles, né? Como é que eu diria? Que o corpo da gente é só uma questão de estímulo e resposta. Eles precisam entender esse contexto, né? Entender que sim, eles vão ter vontade de transar um dia, mas cada um tem o seu tempo, né? E tem o seu momento, então mostrar esse contexto para eles, né? E mais, né? Nesse momento da puberdade, a gente ainda não precisa ensinar mesmo a transar. Pode ser que mais adiante, lá pelos 14, 15, eles precisem que a gente converse de fato sobre isso, né? E mais um pouquinho, né, que a gente precisa ter consciência é que a gente não tem controle sobre as sensações dos nossos meninos e das nossas meninas, não é? Então, como a gente não tem controle, o que eu quero trazer aqui não é um jeito de vocês aprenderem a controlar a vontade deles, mas sim de adequar essa vontade deles. Então, essa é a proposta da minha fala de hoje à noite, tá bom? Porque quando a gente nega, ou quando a gente proíbe, ou a gente quer controlar, ou a gente quer que eles não sintam, primeiro, a gente não consegue, e segundo, né, fica uma coisa meio enlouquecedora para eles. Como que a minha mãe disse que eu não estou sentindo, ou meu pai disse que eu não estou sentindo, se eu estou sentindo? É mais ou menos como, por exemplo, a gente levar o nosso filho para ir tomar injeção e dizer, filho, não vai doer. Só que dói. Então, a gente não pode esconder a verdade. A gente precisa adequar as condições. Quando a gente fala de que sexualidade é prazer, né, o que eu quero dizer aqui é a gente procurar fazer esse diálogo mesmo, é a gente procurar fazer essa conversa e ajudá-los a entender que é natural sentir prazer, mas a gente precisa adequar os nossos desejos às nossas condições. Afinal de contas, nós vivemos numa sociedade e pelo fato de a gente viver numa sociedade, essa sociedade tem normas, tem regras. Ele vive na sua casa, a sua casa tem normas, tem regras, tem uma ética de convivência. E é essa ética de convivência que é a grande oportunidade da gente conversar, da gente trazer o tema e ao mesmo tempo adequar as circunstâncias e as condições em que a gente está vivendo, não é? Então, nessa idade é muito difícil para eles sozinhos encontrar, porque você imagina, eles estão ali, aquele banho de hormônio, aquela sensação nova, eles estão começando a sentir toda uma modificação nesse corpo e vem a vontade, o desejo deles, né? Se a gente não adequa, se a gente não conversa, se a gente não fala, a gente não ensina. E a adequação do comportamento sexual, ela não é uma coisa nata, não é da nossa natureza, ela é aprendida. Em cada casa, em cada ambiente, em cada cultura, você vai ter comportamentos e jeitos de ver a vida que são muito diferentes uns dos outros. Então, é a gente, como um pai, como mãe, que está ali próximo dos nossos meninos e das nossas meninas, que precisamos adequar o comportamento deles. Senão, o que vai acontecer? Eles não vão conseguir se segurar. Só um exemplo aqui. O Daniel está colocando que eu uso a sua técnica de perguntar o que você sabe sobre isso. Que legal. Que bom, Daniel. Que muito legal. Funciona de forma impressionante. Pois é, essa é uma pergunta infalível, né? É uma pergunta que
a gente, quando faz, os nossos filhos vão responder o que é que eles sabem e em cima disso a gente vai e complementa, né? Então essa é a técnica do papo firme, é a técnica do meu método, né? O papo firme, que faz parte do meu curso, né? O curso digital online que eu tenho. Que legal, Daniel, adorei aí o seu comentário, tá? Então veja, nessa idade, para eles segurarem essa sensação deles, né, desse desejo, é muito difícil. Por exemplo, para nós, somos adultos, ainda tem coisas que são muito difíceis, é só a gente fazer aqui um exercício, né? Vamos imaginar, eu sei que chocolate é uma das coisas que a maioria das pessoas gostam. Então, fala aí para mim, quem gosta de chocolate? Então imagine aquele chocolate que você mais gosta, tá? Bem ali na sua frente. Aquele chocolate que você, sabe, é irresistível para você. Imaginou? Agora imagine que alguém diz assim, esse chocolate você não pode comer. Então imagina, você não pode comer esse chocolate. Você não vai comer esse chocolate só porque alguém disse para você que não era para você comer esse chocolate? Quando é que a gente não come esse chocolate? A gente não come esse chocolate quando esse chocolate, primeiro, tem alguém ali proibindo a gente de comer, né? Então, se tiver na hora alguém ali proibindo a gente pega e não come. Segundo, a gente não vai comer esse chocolate se a gente, por um acaso, não tivesse a oportunidade de ter esse chocolate ali na nossa frente, né? Mas ele estando ali na nossa frente, a tentação é maior, né? A vontade é maior, né? A outra forma da gente não comer esse chocolate é no caso da gente, por exemplo, não poder comer chocolate porque tem alguma doença, tem algum, sei lá, é diabético, não pode comer chocolate. E aí você tem consciência, porque tem muita gente que não pode comer, mas se não tiver ninguém ali vigiando na hora, vai lá e come chocolate. Então você só não vai comer esse chocolate se você for uma pessoa consciente que percebeu, né, que introjetou, que tem clareza para você de que se você comer esse chocolate vai ter vai lhe dar uma qualidade de vida muito ruim. Ou então, você tem consciência, né, da qualidade de vida boa que você tem não comendo aquele chocolate. Ou como, por exemplo, sei lá, tá fazendo um regime, tem um casamento, tem uma festa, quer entrar num determinado vestido, numa determinada roupa, e aí você se policia, você se controla, porque você consegue enxergar lá adiante, né, um outro prazer, que é muito mais gratificante, que é o prazer de você se sentir bem com você mesmo. Mas para isso, que é aquela tal motivação intelectual, você precisa ter essa consciência. Se você não tiver essa consciência, o seu instinto, né, da sobrevivência, porque você quer comer alguma coisa, ou do prazer porque você adora chocolate, vai fazer com que você haja sem pensar. Então você só vai resistir a esse prazer se você for capaz de ter percebido, e obviamente não é na hora que o chocolate está aqui na minha frente, né? Eu tive que passar por um processo anterior para poder ter a consciência de que, não é só consciência, porque consciência muitas vezes a gente tem, é muito mais que consciência, né? É uma percepção interna nossa que mostra pra gente que aquilo é algo que a gente não deve fazer ou a gente não pode fazer naquela hora, porque a qualidade de vida da gente pode ser melhor se a gente segurar aquela vontade. Então veja como é complexo segurar um prazer e sobre o que a gente pode conversar sobre isso. Então falar de prazer é entender que o prazer, ele existe, porém, dependendo das circunstâncias, ele precisa ser adequado, né? Ele precisa adequado, porque isso não é fácil, não é mesmo, gente? Não é fácil. Então, abrir mão de um prazer é uma das coisas mais difíceis que a gente faz na nossa vida. Então, o que a gente precisa, né,
o que eu falo que é uma oportunidade a gente falar sobre prazer, é exatamente porque é uma oportunidade, primeiro, da gente respeitar, né, o desenvolvimento natural dos nossos filhos. Segundo, da gente poder fazer junto com eles essa adequação, baseado no quê? Nos seus valores. Quais são as condições que podem fazer você comer ou não um chocolate? São as condições também que vão definir como que o seu filho ou a sua filha vão poder vivenciar as suas sensações de prazer, a sua condição de ser sexual. Então, tudo isso a gente pode trazer numa conversa com os nossos meninos e com as nossas meninas. É uma oportunidade da gente colocar os nossos valores, as nossas expectativas, situá-lo no ambiente onde ele se encontra, né? Então, tudo isso são coisas que a gente consegue ir trazendo na nossa conversa com eles, né? É um tema que, se a gente também consegue falar com eles, o que vai acontecer? Poxa, minha mãe conseguiu falar de prazer, meu pai conseguiu falar de prazer, eles conseguem falar qualquer outra coisa sobre sexualidade comigo. Então, isso ajuda, né, o pai e a mãe a construir essa confiança com os filhos. Eu lembro uma vez que eu estava numa escola fazendo um trabalho de educação em sexualidade, e eu lembro, né, que os meninos, eles começaram a me testar para saber se eu dava conta de falar alguma coisa sobre sexo e sexualidade. E aí eu peguei e fiz um jogo, uma brincadeira com eles. E fui logo ali onde eles achavam que eu ia ter mais dificuldade. Eu pedi para eles escreverem todas as práticas sexuais que eles conheciam. E fiz um jogo, uma brincadeira com eles. E quando eles escreveram essas práticas sexuais e eles viram que eu tinha condição de ouvir o nome daquelas práticas sexuais, ouvir a explicação do que se tratava aquelas práticas sexuais que eles diziam conhecer e, ao mesmo tempo, ajudá-los a entender que talvez algumas coisas que eles diziam não era prática sexual. Então, tudo isso fez com que ele dissesse, não, a Lena aguenta ouvir o que a gente tem para dizer para ela. Então, eles pararam de ficar ansiosos, eles pararam de ficar agitados e a gente pôde conversar, sabe, conversar mesmo, dialogar, aprender sobre o corpo, aprender sobre prevenção de gravidez, aprender por que sexo engravida, coisa que parece tão óbvia, mas, gente, eles não sabem o óbvio, né? Então a gente precisa abrir o espaço para poder conversar. Então, quando você consegue falar de prazer, o seu filho, a sua filha vai perceber, poxa, meu pai e minha mãe conseguem conversar qualquer tema comigo sobre sexualidade, né? Então, veja, esse é um momento, né, que o seu filho e a sua filha vai se interessar. Ou seja, eu vejo mães aí me dizendo, Helena, mas eu quero falar com meu filho, com a minha filha sobre sexualidade e ele não quer conversar comigo sobre isso. Mas será que você está trazendo um tema atrativo para o seu filho ou para a sua filha? Ou você está trazendo uma recomendação? Ou você está trazendo um alerta? Ou você está só trazendo coisas que ele já está cansado de saber? Então, vamos olhar como é que a gente está abordando e que temas que a gente está trazendo. Porque quando você está com um adolescente que está naquele momento de mudança, que agora essa sensação não é mais uma sensação de cosquinha, mas sim de comichão, o comichão gera curiosidade, o comichão ele quer saber o que é, ele quer saber por que ele sente essas coisas, por que isso começou a acontecer com ele ou com ela. Então, é um assunto que interessa, né, ao seu filho, é um assunto que interessa à sua filha. Eles querem entender o que está se passando com o organismo dele, né, com o corpo dele. Então, porque é um momento que eles estão vivendo exatamente isso. Então, fazer essa abordagem, Márcia, de fato, faz uma diferença muito grande. Porque o seu filho ou a sua filha deixa de olhar o prazer, né, e as sensações sexuais como uma coisa como uma coisa constrangedora
ou uma coisa que causa medo, ou uma coisa que causa, sabe, receio de conversar com os pais, para ver naquilo uma condição, sabe, uma coisa que faz parte da vida, com naturalidade, com leveza, né? Então isso ajuda a gente nessa conversa, porque quando você está numa conversa com alguém que a coisa flui de um jeito muito mais tranquilo, muito mais leve, a conversa, sabe, sai que a gente nem sente, né? Então é uma coisa interessante da gente... Maria José, que decepção não poder comer chocolate, né, Maria José? É verdade, não poder comer o chocolate é uma coisa que... É a mesma coisa para os seus filhos, né, de não poder viver a sua sensação de prazer. Então, quando a gente nega essa sensação de prazer, né, quando a gente vê que essa sensação de prazer a gente negligencia nesse sentido, a gente acaba... sabe, se distanciando dos nossos filhos. Essa história me lembrou muito uma história da minha filha. Eu lembro uma vez, né, até contei em uma das minhas minisséries, eu contei essa história dela, mas ela cabe perfeitamente aqui para o que a gente está conversando. Ela uma vez, ela começou a namorar com um garoto, e eu lembro que nós fomos numa apresentação lá da escola, e ela estava com esse garoto. E quando chegou na hora da gente ir embora, estava eu, meu ex-marido, a minha sogra, o irmão dela, né? Enfim, estávamos todos lá. E na hora da gente ir embora, cadê a Paula? Né? Eu não encontrava a Paula. E aí eu virei para o irmão dela, para o Gui, e disse: Gui, vai procurar sua irmã que a gente está indo embora. E ele então foi procurar a irmã dele. E ela volta ela com o namorado, e a gente então começa a se arrumar para ir embora, e aí ela vai se despedir do namorado e dá um beijo, né, no namorado, um beijo na boca do namorado. E aí o meu marido, meu ex-marido, né, marido na época, vira para mim e fala: e aí, Lena, você que é mãe, tá certo isso? É assim mesmo? Né? Você que é mãe, não, você que é sexóloga, tá certo isso? Aí eu cheguei e disse assim: bom, dar um beijo não tem problema nenhum, né? Agora, a forma como o local onde ela deu esse beijo na frente de todos nós, é que a gente precisa repensar em termos dessa conduta, porque estávamos eu, o pai, a avó, outras pessoas. Então, se o beijo a gente encara como uma troca de carícia, e uma troca de carícia que é uma coisa íntima, né, deles dois, ou das duas pessoas que estão envolvidas, quem está no seu entorno não precisa ficar presenciando, né? Então, o que eu falei para eles: não é bem assim. Eu preciso conversar com a minha filha sobre a adequação do comportamento sexual diante desse contexto social. E sentamos e fomos conversar sobre isso, eu e ela. Então a gente conversou, e foi uma conversa muito boa, porque foi uma conversa onde eu pude colocar para ela, né, que ela sentir a vontade e o desejo de beijar, que beijar é uma coisa boa. Isso é uma coisa natural, é uma coisa maravilhosa, sem dúvida nenhuma, isso é assim mesmo. Agora, existe um meio que a gente está inserido. Então, você falar do prazer e trazer essa adequação de como a gente pode vivenciar o prazer, não negar o prazer, mas adequar a sua condição àquele ambiente ou àquela condição que você se encontra. Isso, os nossos filhos não nascem com isso. Somos nós que ensinamos. Então a gente precisa aproveitar as oportunidades ou então contar histórias nossas para ajudar nessa conversa, para fazer com que a gente consiga, né, adequar essa situação, essa condição dos nossos filhos. Então, falar de prazer é falar de sexualidade. E falar de sexualidade através desse tema que é o prazer é algo extremamente prazeroso, né? Fazendo aí um trocadilho, é extremamente prazeroso, porque os nossos filhos querem saber dessa história do prazer. Então, a gente usa, né, a história do prazer, usa no bom sentido, né, da história do prazer, para reforçar, para fazer eles entenderem que não está existindo nada de anormal com eles, mas
existe também negociações a serem feitas, né? Então, nesse sentido, a gente precisa e pode e deve, como mãe, como pai, como tia, como madrinha, enfim, o que você for daquele adolescente, você pode fazer esse tipo de conversa, você pode trazer esse tipo de situação. Mas para isso, a gente não pode, né, entender que o sexo ou que o desejo sexual, que o prazer dos nossos adolescentes é uma coisa que é antinatural. Porque se você entende que é isso, você não consegue ter esse desprendimento para chegar e conversar. Você vai brigar, você vai castigar, você vai achar outro tipo de jeito de chegar nele que não vai ajudá-los. Então, o que ajuda? Ajuda a gente a entender o sentido dessas sensações na vida da gente. Entender e respeitar. Né? Eu sempre falo que a sexualidade ela tem uma dimensão tão importante na nossa vida e ela sempre foi desqualificada pela nossa cultura. Ela sempre foi colocada num patamar, sabe? Sexo é sujo, sexo é coisa ruim, sexo, sabe? Prazer sexual é uma coisa, sabe, que não é para ser sentido. Agora, quando as pessoas casam, quando as pessoas estão vivendo um relacionamento, quando a pessoa está ali a dois, né, adultos, todo mundo quer que as pessoas sintam prazer sexual. Eles, principalmente, querem sentir prazer sexual. E aí, o que acaba acontecendo? Esse prazer sexual não vai ser adquirido só porque a pessoa casou. Não é o casamento, não é a condição que vai fazer com que a gente seja capaz de desfrutar dessas sensações, de viver de uma forma saudável a nossa vida sexual. É a nossa história. E essa história não começa quando a gente casa, essa história começa quando a gente nasce. Então, desde pequenininho, a gente está, de um jeito ou de outro, condicionando para eles lidarem bem ou não lidar bem com o que eles estão sentindo, com o que eles estão desejando, com o que eles estão querendo saber. Então, a gente acaba, dependendo do conceito que você tem de sexualidade, a forma como você encara, a forma como você vê isso que está acontecendo, você vai levando o seu filho ou a sua filha dentro desse contexto. Né? Então, proibir a todo custo, né, pensar que isso é anormal. Gente, o que vai acontecer? A gente só coloca na cabeça dos nossos filhos vergonha e culpa. E vergonha e culpa são os principais ingredientes do quê? Das disfunções sexuais, da falta de desejo, né? Da falta de prazer, ou seja, de orgasmo, da anorgasmia, da dificuldade. A gente bloqueia a curiosidade deles desde quando eles são pequenos, a gente acaba não tendo coragem de estudar sobre sexualidade, em busca do conhecimento da sexualidade. O que é que a gente pode esperar em termos do desenvolvimento dos nossos filhos, em termos da nossa própria sexualidade, né? Então, o que a gente vê? Que há um bloqueio da nossa curiosidade. Através do quê? Através dessa educação que a gente vem trazendo há milhares e milhares de anos, com esse olhar para o sexo como sendo uma coisa ruim, uma coisa nociva, uma coisa que só é para sentir depois de casado, na hora que quiser ter filhos. Não, não é assim. Né? Embora a função primordial do sexo tenha sido a reprodução, ele existe porque a gente se reproduz através do sexo. Ele, hoje, pelos seres humanos que aculturaram essa sensação prazerosa, a gente não faz mais sexo só por conta da vontade de ter filho ou do desejo de ter filho. A gente faz sexo por uma questão de sensação prazerosa, a gente faz sexo por uma questão de prazer, do gostar de estar com aquele outro. E, portanto, para a gente poder desfrutar disso, a gente precisa, né, entender o que o sexo é para a gente. Como é que ele está fazendo parte da nossa vida. Porque é isso que a gente está transmitindo no nosso dia a dia para os nossos meninos e as nossas meninas. Como eu sou como mulher, como ele é como homem,
que a gente vê nessa condição, né, dos nossos papéis sexuais, a gente está ali passando também no nosso dia a dia. Ah, mas eu não falei nada. Às vezes tem coisa que a gente fala que não é com a voz. A gente fala com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, com as nossas expressões. Tudo isso vai fazer parte desse nosso contexto aí de modelo e orientador que somos dos nossos meninos e das nossas meninas. Nossa, foi bem assim que passaram para mim na adolescência. Cris, para você, para um monte de gente, né? A gente vem trazendo desse jeito e desse jeito é isso que faz. Isso gera culpa, gera ansiedade. Então você veja, você tem o seu menino aí que está entrando na puberdade, ou que entrando na puberdade não, já está na puberdade. Ele já está ejaculando, ou essa menina já está menstruando. Então, quando eles chegam nessa condição, eles já estão numa condição que que pela natureza, eles já estão prontos para reproduzir. Ora, se eles já estão prontos para reproduzir, porque ela já ovula e ele já ejacula, então eles estão prontos para fazerem sexo. Então, se eles estão prontos para fazerem sexo, você imagina que a natureza, ela não está em consonância com os pensamentos dos pais, né? Muito pelo contrário. A natureza diz uma coisa e a gente fica pensando outra, né? A gente fica querendo outra. Então, veja, eles estão sentindo isso. A natureza está fazendo eles sentirem isso. Então, o que a gente precisa é não enlouquecer os nossos filhos, né? Porque é enlouquecedor você dizer que ele não está sentindo uma coisa que ele está sentindo. Então, a gente precisa respeitar o sentimento dos nossos filhos. Perguntar para eles, né? Perguntar para eles o que eles estão sentindo, como que eles estão sentindo. Isso é uma coisa importante, né? Vocês podem mudar essa história. Vocês podem se tornar uma geração capaz de mudar essa história, né? E podem contar comigo, porque a coisa que eu mais quero é que a gente pare com essa coisa de cercear a sexualidade. A sexualidade, hoje eu estava assistindo uma aula que dizia assim, aquilo que você não tem controle, você não pode ficar, você não deve ficar sofrendo com aquilo. Você deve tentar entender o que é que você pode fazer, né, para ver como é que você vai lidar com aquela situação que você não tem controle. Então, a gente não vai, o fato da gente não querer que os nossos filhos não se desenvolvam sexualmente, porque a gente acha que ainda está muito menino, que a gente acha que ainda é muito criança, não vai mudar o curso da história. Eles vão se desenvolver, eles vão se interessar por sexo, eles vão sim querer saber das coisas. Agora, o que a gente controla, o que a gente pode fazer? É a gente se preparar para poder lidar com esse momento que os nossos meninos e as nossas meninas estão passando. Para finalizar aqui, o que a gente pode e deve conversar com os nossos meninos e as nossas meninas quando eles ainda estão entrando na puberdade? Que tipo de sensações que eles têm, de sensações e de interesse que eles têm nesse momento, né? O que a gente pode falar com eles? A gente pode falar sobre desejo, a gente pode conversar com eles sobre desejo, sobre essas sensações novas. A gente pode conversar sobre excitação. Quantas vezes a gente vê os nossos meninos de 8, 9, 10 anos, tá lá na frente da televisão, ou começa a pegar no pintinho dele, no pênis deles, e aí o pênis fica duro e eles perguntam, o que é isso? E muitas vezes a gente não sabe explicar, mas a gente precisa explicar para eles o que é isso. Isso é uma sensação. É que deu uma sensação boa, o seu pênis reagiu. Toda vez que você sentir uma coisa gostosa, seu pênis vai reagir assim. Ou olhar algo que você admira. Então a gente conversar sobre excitação. A gente falar de pornografia. Quantas mães, hoje mesmo vi lá um comentário de uma mãe, e aí, o que é que eu faço com meu filho de 8 anos que eu peguei vendo pornografia? Precisamos conversar com ele. Masturbação, mães preocupadas com a masturbação do seu filho. Então a gente precisa entender o que é essa masturbação, por que ela acontece e ajudar os nossos filhos e fazer as adequações que são necessárias. Poluição noturna. Tem mãe que nunca perguntou para o seu filho se ele já ejaculou à noite,
né? Se ele já passou por isso. Outras, às vezes, quando isso acontece, fica constrangido. Outros nunca falaram para o seu filho qual é a idade que, sabe, que eles vão começar a ejacular. Então, esses conhecimentos a gente já pode ir fazendo, trazendo. Isso é falar de sensação de prazer. Não é falar ainda de relação sexual. Mais adiante, quando eles têm lá 13, 12 nem tanto, mas 13 para 14 anos, a gente já pode começar, sabe, a trazer outras sensações. Sabe, ampliar esse conceito de desejo, ampliar o conceito de excitação, ampliar, mostrar que existe sabe, tem uma hora que a gente fica com uma sensação tão boa, tão boa, tão boa, que tem um nome de orgasmo. Então a gente pode ir trazendo essas informações, porque essas informações vão fazer com que o seu filho ou a sua filha vá entendendo o momento que ele está vivendo. Ah, Helena, mas aí se eu começo a contar essas histórias, o meu filho, a minha filha já vai querer transar. A gente vai dizer que isso é muito bom, eles já vão querer fazer. Não é bem assim. Eles passam por um processo. E esse processo, o fato de você saber que uma coisa é boa, não necessariamente dá ao outro a condição dele ir lá e querer fazer aquilo. O que vai fazer ele fazer sexo não é o que você fala, mas sim o processo de maturidade dele. E se ele não for preparado para lidar com essas sensações, aí sim, ele faz sexo muito mais cedo. É o que a gente vê, o que os estudos têm mostrado, né? Então a gente vai ver, por exemplo, a diferença nos Estados Unidos e na Europa. Na Europa, as pessoas encaram os sentimentos sexuais, o processo de desenvolvimento sexual como uma coisa natural. Lá, os adolescentes fazem sexo 2 anos mais tarde, por exemplo, do que fazem os adolescentes nos Estados Unidos, aonde, como aqui no Brasil também, muitas famílias acreditam que não era para estar acontecendo esse desejo sexual, não era para ele estar sentindo vontade de fazer sexo. Então, a gente vê que não é conversando, não é tratando com naturalidade que provoca uma atividade sexual precoce, mas sim o contrário, quando a gente não conversa, porque ele fica vulnerável, fica sujeito à pressão dos amigos, porque o fato de você não conversar não quer dizer que ele não está conversando com ninguém. Eles estão conversando com outras pessoas, eles estão sabendo de outras coisas e sendo estimulados por outras pessoas. Então, se você não está próximo para poder orientar, adequar e conversar, fica muito mais difícil para você proteger o seu filho, você orientar e proporcionar a ele uma qualidade de vida boa. Tá bom, gente? Então, esse processo da gente chegar até o momento da gente de fato se sentir pronto para ter uma relação sexual com o outro, como eu falei para vocês, é um processo de relacionamento, que é um outro tema, onde a gente vai falar de sexualidade relacionamento. E aí a gente vai entender, é a capacidade de se relacionar com o outro. Sexo não é só um corpo isolado, é um corpo em relação com o outro. Então, a gente precisa entender o que acontece nesse processo relacional. E aí também, gente, vocês vão ver quantos elementos, quantos assuntos, né, a gente tem para conversar com os nossos meninos e com as nossas meninas. O que não falta é o que falar. Vocês já viram isso, né? Bom, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Até lá.